Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 67. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 67, nos diz assim: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar a misericórdia por nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez ao pai, a Abraão, nosso pai, e conceder-nos que, livres da mão dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele em todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimir dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os seus pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e vivia nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Palavra do Senhor. Irmãos, Toy Story 3. Quem assistiu esse filme? Eu assisti. Se eu me lembrar aqui do filme para contar uma situação, se eu for feliz na minha fala, os bonequinhos estavam fugindo dos seus inimigos. Os adolescentes, por favor, me orientem. Fugindo dos inimigos. Por várias vezes os bonequinhos se deram bem nessa fuga. Mas num determinado momento, depois de diversas tentativas de fugir dos inimigos, dos bonecos adversários, eles foram colocados em uma esteira, andando como mala no aeroporto. No final dessas esteiras tinha uma máquina trituradora, ou seja, era um local de reciclagem. E os bonequinhos iriam exatamente para ali. Seriam o quê? Triturados. Tentaram fugir, tentaram correr, não conseguiram. Uma vez não conseguindo, olharam um para o outro, de repente se lembrando de tudo quanto passaram juntos, de repente se lembrando da vida, das lutas, das vitórias, das dificuldades, das celebrações, enfim, das festividades, se lembraram de tudo que passaram juntos. Bem, como passamos tudo juntos, juntos iremos morrer. Eles deram as mãos, lembra disso? Deram as mãos, tipo que se renderam. E vamos morrer juntos e felizes. Porque somos amigos, a vida é essa. Quando eles estavam quase caindo para serem triturados, vocês conhecem aquela máquina que tinha nos barizinhos, que eles colocavam a fichazinha para pescar o brinquedo? Lembra? Aquela garra? Aquela garra? De repente, quando eles iam cair, veio a garra. E um gritou: agarra! Pum! Todos seguraram, um segurou na garra e um do outro sacou daquela situação. Quase morreram, quase foram triturados, mas de repente veio a salvação, pum, tirou eles daquele cenário. A vida é assim, irmãos. A vida a gente passa por esses momentos. E o texto que acabamos de ler, ele vai contar a história deles. Zacarias aqui, o evangelista Lucas, narrando a história de Zacarias, vai contar mais ou menos essa história. Vai contar de um povo que sofria pelos seus adversários, pelos seus inimigos, um inimigo oprimido, um povo sofrido, um povo cansado, um povo que nutria no coração uma esperança de um Salvador, de um Libertador, mas a despeito dessa esperança estava nos seus calcanhares o adversário. Estava bem juntinho dele aqueles que, de diversas formas e em todos os momentos, estavam prontos a roubar-lhes a paz, a promover em seus corações tristezas,
a promover em seus corações insegurança. Um adversário muito próximo. E de repente, o Salvador, ele vai nascer. E o que Zacarias faz exatamente aqui é cantar. Enquanto eles deram as mãos no nosso filme, da nossa ilustração, Zacarias resolveu cantar a salvação. Assim que eles faziam. Eles cantavam a salvação. E ele cantou assim: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, pai de João Batista, profetizou dizendo: bendito seja o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou uma garra, nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Ou seja, Deus nos libertou, Deus nos livrou daquilo que seria o fim para cada um de nós. Esse é o nosso Deus, o Deus que nos livra, o Deus que nos dá conta de que a vida continua em meio às dificuldades. Ao olharmos para essa passagem, nós vamos perceber que Deus se utiliza de coisas simples para nos assistir. O Deus que nos enrola na história anuncia a vinda do rei. O faz de forma mais simples, através de um arauto, né? Ele anuncia a salvação através de alguém do meio, através de um humano. Até porque a própria salvação se humanizaria, a própria salvação se tornaria humana, a própria salvação se tornaria mais simples do que pensamos. E a simplicidade que haveria de vir também foi anunciada de forma simples, através de um arauto, através daqueles que anunciavam a vinda de um grande rei. O arauto era aquele que recebia a solene e emocionante responsabilidade de anunciar a vinda do rei. Portanto, Deus se utiliza de coisas do nosso dia a dia, de coisas comuns. Outra coisa que nós vamos verificar é que Deus se utiliza daqueles que eram socialmente incapazes, né? Que certamente ninguém lançaria a mão. Deus se utiliza de Zacarias, pai de João Batista. Ele era casado com Isabel, que era estéril, e no entendimento dos da época, ter filho era sinal de bênção de Deus. Então, quem tem filho está sendo abençoado, quem não tem filho é maldito. Mas Deus se utilizou desse suposto maldito. Deus se utilizou daqueles que certamente nós abriríamos mão, e Deus lança mão, porque os métodos de Deus são diferentes, porque a metodologia de Deus é diferente. Nós não podemos, em hipótese alguma, equacionar a mente de Deus à luz da nossa mente, porque se fôssemos equacionar a mente de Deus à luz da nossa mente, nós abraçaríamos Esaú e rejeitaríamos Jacó. Mas como a mente de Deus é livre, soberana e perfeita, Deus abraçou aquele a quem nós rejeitaríamos, para saber? Jacó. Esse é o nosso Deus. Ele é meio que paradoxal. Por isso nós não podemos, em hipótese alguma, equacionar, administrar, pensar o pensamento de Deus à luz do nosso pensamento. É complicado. Muitas vezes está certo, mas nós não podemos estabelecer uma regra, porque nós somos humanos, nós somos perversos muitas vezes. Quem nunca já viu alguém errando, dizendo que Deus vai pesar a mão? Deus vai pesar a mão, né? Por que você ficou indignado com o suposto erro? Se você pudesse, você daria um chute na canela dessa pessoa. Você está dizendo que Deus vai pesar a mão. Na verdade, você quer pesar a mão. Aí, canaliza para a divindade. Essa é o nosso entendimento muitas vezes. Bem, o que nós vamos aprender nesta passagem? No Deus que nos livra, no Deus que nos liberta. Primeiro, coisa simples aqui, que é um texto autoexplicativo. Essa passagem, esse canto de Zacarias, esta música, esta poesia, ela aponta para a ação libertadora de Deus. Primeira coisa que nós precisamos pensar nessa manhã aqui é de um Deus que nos libertou. Um Deus que nos libertou de uma coisa, de uma situação muito mais intensa, muito mais complicada do que essa que de repente você está passando. Vejam bem, versículos 68 e 70. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi,
seu servo. Ou seja, Zacarias está dizendo que nós estávamos numa situação tal que ninguém na face da terra teria condição de nos libertar. Ninguém, nenhuma situação, nenhuma condição financeira, a nossa capacidade financeira, a nossa capacidade intelectual poderia nos libertar. Nada na face da terra poderia nos libertar disso que Deus nos libertou. É isso que o profeta está dizendo. Isso significa dizer que, e eu tenho falado isso aqui muitas vezes, se Ele nos libertou daquilo que ninguém tem condição de libertar, por consequência, e é questão de lógica, logo, Ele tem plena condição de nos libertar daquilo que qualquer ser humano não pode nos libertar. Mas Ele agiu naquilo que é impossível aos homens. Ele nos redimiu, Ele nos libertou dos nossos pecados, Ele nos libertou da nossa condenação. Redimir, essa palavra tem sua origem nos mercados do Oriente, onde os escravos eram comprados para serem livres. Fazer redenção é isso: ir ao mercado, comprar um escravo que é preso ao seu senhor e dar a ele liberdade. O que o Senhor Jesus Cristo fez foi exatamente isso. Ele foi ao mercado, nos comprou com o seu sangue e nos fez o quê? Servos dele. Somos escravos, somos donos, somos o quê? Servos do Senhor, porque Ele nos comprou, nos libertou do domínio do pecado, da condenação eterna, para sermos feitos o quê? Dele. Somos dele. Esta era a nossa situação. Esta era a tua situação. Vejam bem o que o autor da carta aos Efésios nos diz acerca dessa passagem, dessa realidade. Efésios capítulo 2. Efésios 2, versículo 12, nos diz assim: Efésios 2,12 nos diz assim: naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no... Esta era a nossa condição. Por isso da necessidade do resgate. E o autor da carta, Pedro, escrevendo a carta, ele vai dizer que ele nos resgatou, nos comprou, não com ouro nem com prata, mas com o seu sangue precioso vertido na cruz do Calvário. Esse foi o preço da redenção. Esse foi o preço pago no mercado. O mercado, o preço foi sangue. O sangue imaculado do Cordeiro perfeito, inocente, que morreu em nosso lugar. Por consequência, nós que estávamos sem esperança no mundo, nós que éramos estranhos às alianças da promessa, Deus mudou o cenário e agora Ele vai mudar, dizendo assim no versículo 13, veja bem: mas agora, em Cristo Jesus, vós que estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Pronto. Éramos inimigos de Deus e agora fomos feitos amigos de Deus. Fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Tem que promover em nossos corações alegria. É um dos sinais dessa reconciliação. A vida vivida com alegria. Esta é a característica dos redimidos. Alegria. É semelhante àquela alegria do Salmo 126. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando, chorando enquanto semeia, voltará com júbilo. Ou seja, é essa alegria que acontece no meio das dificuldades. Não é a alegria daquele que não vive os dramas da vida, mas é a alegria daqueles que entendem que a vida ela é marcada por esses dramas. A semeadura é difícil. O salmista, quando canta isso, está dizendo o seguinte: que o semeador, ele sai do deserto, ele sai do calor, e chorando porque cansa, e chorando porque aquele cesto é pesado, e chorando porque ele vai lançando na esperança do fruto. Quem sai com lágrimas semeando, ceifarão com júbilo, com alegria ceifarão. Então essa alegria dos redimidos é a alegria de saber que o fruto é certo. A alegria do redimido
é saber que no fim todas as coisas concorrerão para o bem daquele que é Senhor da seja. A alegria do redimido não é a alegria daquele que ignora o momento do deserto, o momento do sol quente, o momento da tribulação. É a alegria daquele que entende que todo esse momento faz parte. Vamos pensar sério. Eu não gosto do momento do pódio, sabiam disso? Do pódio, do troféu. Às vezes eu fico acompanhando o meu time Fluminense, e eu acompanho o time ganhando, vibro com as derrotas, com as vitórias, com as partidas difíceis. Aí de repente vem o momento do título. Aí entrega aí o troféu, os caras correm ali, não tenho paciência para ver aquilo. É bonito, é lindo, mas a beleza está no processo para alcançar aquilo. Aquilo é tão somente o resultado de um meio. A beleza está no meio. A beleza da vida, irmãos, está no processo. Isso ali é a consequência do processo. Por isso que eu não gosto muito do momento de colocar a medalha e cantar o hino, ou os hinos, porque me dá saudade exatamente das lutas, do embate, das competições, né? Do estabelecer o contato e perceber que no contato você se denunciou enquanto frágil em uma área, mas se denunciou enquanto forte em outra área. A beleza da vida está no processo. Por isso, da alegria dos redimidos, que vão lançando a semente, chorando, mas na certeza de que no final virá coroa, na certeza de que no final virá vitória. Mas quando a vitória vem, a gente começa a se regozijar em função de quê? Da vitória? Não. Em razão da experiência vivida com o drama. Porque o que nós levamos para a nossa caminhada não é a vitória em si mesma, mas é a certeza da presença de Deus em meio àqueles dramas. Certamente você pode estar pensando aí, é verdade. Quantas vezes que você lembra aí foram as dificuldades, aí você se regozija, porque no final das mesmas veio a vitória. Então, esse texto nos ensina exatamente isso. Ele aponta para uma ação libertadora. Nós estávamos sem Deus no mundo, sem Salvador, e Ele nos redimiu. Uma outra coisa que nós vimos aprendendo nessa passagem, esse canto de Zacarias, ele aponta para o fato de que, uma vez redimidos, nós somos transformados em uma comunidade de celebração. Vejam o que dizem os versículos 70 a 74. Como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia por nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres da mão de inimigos, o adorássemos sem temor. Olha, ele está dizendo, essa celebração, esta libertação, nos aponta que nós somos transformados numa comunidade de celebração. A passagem é clara, ela usa a primeira pessoa do plural, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos. Ou seja, é a percepção de que na labuta, de que nas dificuldades, você nunca esteve só. Existiam outras pessoas que viveram o mesmo drama que você viveu. Existiam outras pessoas que choraram assim como você chorou. E que ambas foram também alcançadas, transformadas pelo mesmo Cordeiro. Ambas foram alcançadas pela mesma graça. E porque foram alcançadas pela mesma graça, foram colocadas no mesmo corpo. Se converter a Cristo é se converter ao seu corpo. É se converter a uma comunidade. John Stott, saudoso, ele vai dizer assim: o propósito de sua autodoação na cruz não foi só salvar um indivíduo isoladamente, perpetuando a sua solidão, mas criar uma nova comunidade cujos membros pertencessem a ele, a mensagem amassem uns aos outros e zelosamente servissem ao mundo. Repetindo,
O propósito de sua autodoação na cruz não foi só salvar indivíduos isoladamente, perpetuando a sua solidão, mas criar uma nova comunidade cujos membros pertencessem a Ele, amassem uns aos outros e zelosamente servissem ao mundo. Portanto, a conversão a Cristo não existe separada da conversão à comunidade. Se converter a Cristo é se converter a nós mesmos. É nos convertermos àquilo que somos. O que é converter? Não é obra? Estar numa direção e voltar-se e retomar? É nos convertermos a nós mesmos. É nos aceitarmos o que somos. É nos relacionarmos uns com os outros, aceitando essa questão das nossas diferenças. Um termo que eu já usei aqui várias vezes é nunca tentarmos transformarmos o outro à nossa imagem e semelhança. Porque se eu for transformar vocês a minha imagem e semelhança, ela é feia. Ela tende sempre para um lado. Ela é tendenciosa. Ela julga à luz dos meus preconceitos. E vocês de repente têm outros conceitos. Aí entra um outro irmão, ou uma outra pessoa, pensando diferente, e aí começa a estabelecer um equilíbrio. Eu vou começar eu vou negociar com os meus preconceitos, porque eu vou aprender a ouvir a vida sob uma outra ótica. Eu vou começar a entender que do lado da moeda tem uma outra face, que a vida não é só baseada na verdade que eu julguei ser verdade. E aí vem o equilíbrio. Esses dias eu vou contar uma história. Eu fui um pouco áspero com uma pessoa no trabalho. Mas me perdoe, eu precisei ser áspero. Eu vou me elogiar, isso é complicado, né? Eu tenho uma facilidade de ouvir as pessoas e aprender. Sobretudo quando percebo que a pessoa domina a situação. Um rapaz no trabalho que ele pratica livros. O cara é bom, ele dá aula lá no nosso lado. O cara é bom, inteligente. Por consequência, a filosofia de vida dele, a filosofia chinesa, trabalha muito a mente, o corpo. E eu pergunto a ele algumas coisas, com curiosidade e aprendizado também, mas eu percebo que quando ele passa algumas informações, ele está muito autossuficiente. Ele, enquanto professor, ele não me olha assim. Ele me olha assim, mas tudo bem, até então eu estava deixando ele me olhar assim, por interesse, porque eu queria saber. Mas já julguei o cara, falei, esse cara é marreiro, mas como eu quero aprender, eu vou continuar fazendo pergunta a ele, tudo bem, deixa ele me olhar assim. Mas olhando assim, no universo secreto da vida, a família, tudo ele tinha uma lição, e não admitia uma contra-argumentação. Ele tinha um líder, um professor chinês, de 80 anos, que é o grande mestre dele, e que eu admirei essa devoção, no sentido de... Bem, conversamos dentro de uma igreja evangélica. Depois eu falei, fulano, eu fui a uma igreja no domingo passado, pela manhã, aí o Valdo Ramos participou de um congresso aqui, eu fui ouvindo. E eu partilhei com o rapaz, com esse que estava me ensinando. Eu fui a uma igreja, eu ouvi um pastor, ele falou uma coisa interessante, eu fui expor. Eu pensei agora que ele ia baixar a bola para me ouvir, afinal de contas agora fala do outro. Você precisa de ir à igreja para ouvir isso, o pastor precisa falar isso para você? A vida te ensina. A concentração, a arte te ensina isso, não sei o quê. Eu falei, não. Ou seja, ele não baixou, nem para olhar no mesmo patamar. Eu falei, não vou aliviar. Aí eu pequei. Falei, fulano, para de bobeira. Não te ouvi. Deixa eu falar. Deixa eu contar o outro lado da moeda. Deixa eu contar o outro lado da moeda. Ninguém precisa de nada dizer. A vida ensina. Eu falei, tá certo. Por isso que eu não quero mais saber da sua luta. O próprio corpo
consciência em si, irmãos. O próprio corpo vai dizer o que deve fazer. Não precisa de luta, não precisa de nada. Assim como eu não preciso do pastor que você acabou de falar, para que esse chinês? Esse chinês não presta para nada, essa historinha. Esse cara vai me bater. Eu peguei, tá, irmãos? Aí depois eu conversei com ele, falei, você não sabe ouvir, cara? Claro, porque o chinês é legal. Mas você precisa ouvir mais, cara. Você precisa saber que você tem uma sabedoria em uma área, mas você não domina tudo. Você tem uma maneira de ver a vida e precisa aprender a ver o outro lado. Então, a converter-se a Cristo, a converter-se a uma comunidade, a converter-se a pessoas que pensam diferente. E nessa diferença a gente cresce. Ele não vai crescer nunca, e ninguém cresce quando não é aberto ao diálogo. Quando não é aberto ao diálogo. Finalizando, Zacarias vai dizer que ele não só nos libertou do império das trevas, vai dizer que ele não só nos colocou numa comunidade de celebração, mas esse canto vai nos apontar para a realidade da proclamação. Veja o versículo 76 e 79. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimido dos seus pecados. Graça à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Versículo 77. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimido dos seus pecados. Ou seja, esse texto nos ensina, esse canto nos ensina quanto à realidade da proclamação. Dá ao povo conhecimento da salvação. Uma vez redimidos, fomos transformados em uma comunidade, a semelhança de João, que anunciou a primeira vinda do Cristo e que agora cumpre a nós anunciar a segunda vinda, anunciar a salvação. Finalizo com uma fala do Ariovaldo Ramos, muito inteligente, por sinal, falou que a missão da igreja ela é dupla. A missão da igreja ela é anunciar a salvação. A salvação em Cristo. Né? Dizer que o mundo é pecador. Mas a missão da igreja não é só anunciar a salvação eterna para a eternidade, mas é anunciar a salvação da não eternidade. A igreja ensina a salvação eterna, prega a salvação eterna, mas a igreja ensina, porque o texto diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura, que aquele que crê e for batizado será salvo. Mas diz também: ide ensinando a guardar todas as coisas. Ou seja, a igreja ela fala de salvação para a eternidade, mas a incumbência da igreja é ensinar hoje aqui. Ou seja, o que esse texto nos diz? Que é compromisso nosso ensinarmos a nós mesmos e aos outros a nos libertarmos nós mesmos, a vivermos cada dia mais de forma digna aqui. E aí fala-se de valores, e aí fala-se de vida, e aí fala-se daquilo que é certo, daquilo cuja vanguarda precisa e deve ser assumida por aqueles que fazem parte da comunidade de santos. É a salvação, é o menino que veio para nos ensinar a salvação. Salvação essa que precisa e deve ser proclamada, anunciada, onde nós estivermos. Darmos conta de que quando todo esse cenário terminar, e vai terminar, existe uma esperança no pós-morte. Existe uma esperança. A certeza que você tem, e que se não tem ainda, é interessante que se tenha, porque a vida passa e a vida termina, e se faz necessário que tenhamos certeza de que no pós-túmulo estaremos com Ele eternamente. Por isso devemos anunciar, mas também devemos nos preocuparmos com esta questão da vida aqui agora. Ontem eu assisti uma palestra com um desembargador, e ele escreveu um livro, e ele dizia assim, que o título do livro é complicado, ele quase foi advertido: Técnicas para ficar doidão. Era o título do livro dele. E automaticamente ele foi chamado a atenção pelas autoridades,
E ele falou: a grande questão é que a turma olha para a capa, mas não lê o livro, mas ele fez a capa exatamente para provocar. A realidade é a técnica para ficar doidão pela vida. E ele vai dizer como fazer para ficar doidão pela vida. Porque a morte é para viver todo sempre. A morte é para sempre e a vida não é para sempre. Porque a vida não é para sempre, nós precisamos viver a vida apaixonada. Nós precisamos dizer, ficar doidão pela vida no sentido positivo, apaixonado pela vida. E quem é apaixonado pela vida precisa e deve aprender e ensinar. E este é o objetivo do Evangelho. É nos ensinar a valorizar a vida e viver a vida. O profeta cantou isso. O profeta cantou isso, Zacarias cantou isso quando eles estavam numa situação muito difícil. Mas de repente veio a carga. A vida é assim, irmãos. Sempre no momento, quando nós menos esperamos, Deus entra com a sua garra. E nos salva, e nos liberta, e nos diz. E Ele é aquele que caminha conosco, que qualquer que seja a situação. Que Ele venha nos guarde e nos abençoe.